Olá, bom estar com você, ouvinte da Rádio Justiça, em mais um painel de notícias. Eu sou Adriana Dutra e vou acompanhar você em mais essa edição, trazendo como destaque um tema delicado, a adoção. Ouça um caso de adoção internacional que chegou à Justiça Federal. E tem muito mais. TRF1 determina que União regularize imigração de menor adotado pela tia após morte dos pais. TRF da Primeira Região garante que candidato prossiga em concurso público. Justiça Federal assegura à servidora remoção por motivo de doença. É a partir de agora, aqui na Rádio Justiça. Do ponto de vista jurídico, a adoção é um procedimento legal que consiste em transferir os direitos e deveres de pais biológicos para uma família adotiva, conferindo a crianças e adolescentes os direitos e deveres de um filho. A adoção somente se torna possível quando são esgotadas as possibilidades para que a convivência com a família original seja mantida. A adoção representa também a oportunidade do exercício da maternidade ou paternidade para quem não pode ter filhos biológicos ou que optou por ter filhos sem vinculação genética. Trata-se de um processo gratuito e a idade mínima para se habilitar à adoção é de 18 anos, independentemente do estado civil. Mas se for o caso de uma adoção internacional, os procedimentos são bem diferentes. Ouça na reportagem de William Nascimento. De um lado, crianças e adolescentes em situação de acolhimento por situações diversas e que aguardam ansiosamente pertencer a uma família. Do outro, os pretendentes, interessados em viver a paternidade ou a maternidade. Em comum, o sonho da adoção. O primeiro passo para esse encontro de expectativas é fazer parte do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. A habilitação considera o perfil das crianças pretendidas, bem como indicadores de idade, sexo, cor da pele, doenças pré-existentes e se ela tem irmãos, por exemplo. Segundo dados atualizados do sistema, existem 4.427 crianças e adolescentes aptos à adoção no país e 35.589 pretendentes habilitados. Um levantamento realizado pelo CNJ revelou que apenas em 2022, 4.401 crianças e adolescentes foram adotados no Brasil. O estado que liderou esse ranking foi São Paulo, com 990 adoções, seguido pelo Rio Grande do Sul, com 618, e o Paraná, 478 adoções. Em se tratando de adoção internacional, apenas 40 crianças e adolescentes foram adotados por pretendentes estrangeiros. O fato de o número de adoções de crianças brasileiras por estrangeiros ser menos de 1% do total pode ser explicado porque a adoção internacional só ocorre quando não é encontrada uma família brasileira disponível. E os trâmites dessa adoção não são tão simples. É o que destaca a presidente da Comissão de Adoção Nacional e Internacional do Instituto Brasileiro de Direito de Família, Mabel Rezende. O internacional, pretendente que mora em outro país, ele faz 3 habilitações. Ele faz uma habilitação no país dele, uma habilitação normal para adoção, então ele se habilita no país dele para adotar, ele se habilita no país dele para adotar internacionalmente e depois ele se habilita no Brasil para adotar internacionalmente. Aí, por meio da nossa autoridade central, ela expede um laudo autorizando ele se habilitar para adoção no Brasil, mas depois que você se habilita aqui no Brasil e começa a preparação daquela criança, né, e tudo, o processo demora mais ou menos uns 6 meses.
mais o estágio de convivência, que é feito aqui no país e dura entre 30, pode ser 30 ou 45 dias, prorrogáveis por mais 45 dias. Apesar das diversas etapas, a procura existe. E Mabel ressalta que as crianças, que muitas vezes não encontram um lar no Brasil, acabam sendo contempladas no exterior pelo perfil mais ampliado do estrangeiro. É um processo que demora um pouco mais, porque tem essas 3 habilitações, mas é um processo, por outro lado, que privilegia as crianças que estão fora do perfil de expectativa do brasileiro. E uma outra coisa que o estrangeiro que vai adotar no Brasil, que a gente percebe que tem também, é que eles têm um perfil mais ampliado, assim. Então, eles aceitam crianças mais velhas, mas não tão mais velhas, mas eles aceitam grupos de irmãos. Então, geralmente, o estrangeiro adota um grupo de irmãos que tem uma criança mais nova e crianças mais velhas. Os italianos são os que mais adotam no Brasil, porque eles têm mais organismos credenciados para adotar aqui no Brasil, que facilitam essa adoção. E os americanos, eles são o perfil assim, que adotam mais grupos de irmãos. A última adoção de um casal americano aqui no Brasil, eles adotaram 5 irmãos. Por causa dessas especificidades da adoção internacional, alguns processos acabam indo parar na Justiça Federal, como no caso da tia que mora nos Estados Unidos e adotou o sobrinho em Londrina, no Paraná, depois que ele perdeu os pais. No caso, a União alegava que a autora da ação deu entrada no processo de adoção como nacional, realizando a habilitação diretamente no juízo brasileiro, quando deveria ter efetuado o registro nos Estados Unidos, onde mora com o sobrinho há 4 anos. Mas o relator do caso, desembargador federal Souza Prudente, destacou que, embora o procedimento previsto em lei não tenha sido observado estritamente, ficou comprovado que a autora representa a família do menor, com quem já mantinha vínculos afetivos, sendo verificada a ausência de outros familiares aptos a se responsabilizarem pela criança. Por isso, o colegiado determinou que a União providencie, por meio da Autoridade Central Administrativa Federal, a ACAF, a emissão da Carta de Reconhecimento para a Adoção Internacional. Com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a Justiça Federal garantiu o prosseguimento de um candidato em concurso público. Confira com Ana Paula Souza. A segunda turma do TRF da primeira região garantiu que um candidato prossiga no concurso público para o cargo de sargento músico organizado pelo Exército Brasileiro. Ele havia sido eliminado na fase de inspeção de saúde por não ter entregue dentro do prazo um dos 16 exames médicos exigidos no edital, em razão do atraso na entrega do resultado pelo laboratório onde realizou o exame. Ao analisar o caso, a relatora, desembargadora federal Ana Carolina Roman, destacou que não é legítima a exclusão do candidato em razão do atraso do laboratório na divulgação do resultado do exame toxicológico. Afinal, tal circunstância foi alheia à vontade do recorrente, que comprovou ter entregue os outros 15 exames em conformidade com o edital. Para a magistrada, essa eliminação é uma afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O TRF da primeira região confirmou a sentença que garantiu remoção a uma servidora por motivo de doença. William Nascimento dá mais detalhes. Uma professora da Universidade Federal do Piauí, diagnosticada com transtorno afetivo bipolar, garantiu o direito de tornar definitiva a sua remoção para a Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais, por motivos de saúde. A primeira turma do TRF da primeira região decidiu confirmar a sentença, que considerou o fato de a servidora, estando em cidade diversa da família, encontrar-se em situação de risco, já que, ao atravessar novos episódios de crise, ela não contará com suporte para tratamento. O relator desembargador federal Gustavo Soares Amorim explicou que, na situação de remoção por motivo de saúde, quando o servidor alega existência de doença psicológica, é necessário ponderar
sobre a necessidade de tratamento em outra localidade, pois deve-se levar em conta também o estado emocional do servidor doente e os motivos que interferem em sua recuperação. Essa edição está terminando agora, mas convido você a continuar acompanhando as novidades do TRF1 nas redes sociais. Estamos no YouTube, no Facebook e no Instagram. E semana que vem, eu, Adriana Dutra, estarei de volta com Ana Paula Souza e William Nascimento nas reportagens, João Mário Salles na captação de áudio, Lucas Lima na edição e coordenação geral de Ivani Moraes. Uma ótima semana a todos. Tchau!